Olá, é um prazer estar com vocês. Primeira aula de auxiliar administrativo do Centro Capacitar e Formação Profissional da Bahia, o nosso Centro Capacitar. Essa aula é proposta para todos os alunos da rede pública estadual e para todas aquelas pessoas que querem entender, que querem saber, que querem principalmente o primeiro emprego. Por quê? Porque, na minha experiência, enquanto profissional, enquanto empresário, eu sei que o profissional de auxiliar administrativo, ele é a pessoa, ou profissional, digamos assim, que vai trabalhar em todas as áreas de uma empresa. Então, não tem aquela área em que não exista um auxiliar administrativo, porque o auxiliar administrativo é aquela pessoa que está capacitada a lidar com diversas ações da empresa. Obviamente, ele vai ter que se especializar na área em que ele vai trabalhar dentro da empresa. Mas é para isso que nós estamos aqui. Essa primeira aula é justamente para encaminhar vocês nesse primeiro momento, né? Nós temos 5 aulas, no mínimo, vamos ter mais algumas outras coisas, né? Mas no mínimo nós vamos trabalhar muito sobre a questão do auxiliar administrativo, ok? Vamos lá? Então, vamos lá. Então, para que o auxiliar administrativo possa trabalhar na empresa, a primeira coisa é, obviamente, ele ter noções do que é administração, né? Então, assim, diversas instituições que compõem qualquer sociedade não vivem ao acaso. Elas precisam ser administradas. Essas instituições são chamadas de organizações. Todas as organizações são constituídas de recursos humanos, que são as pessoas, e os recursos não humanos, isto é, recurso material, né, e físicos, recursos financeiros, recursos não financeiros, recursos metodológicos, entre outros. E como assim? Não se preocupe, a gente vai trabalhar cada um desses, entendeu? O que eu quero deixar claro é que dentro das organizações, das empresas, a gente tem vários setores que a gente tem que saber trabalhar e administrar. Então, a administração é um processo de consecução dos objetivos organizacionais e de uma maneira mais eficiente, eficaz e efetiva por meio de planejamento, organização, da liderança e do controle dos recursos organizacionais. Repare, eu vou utilizar dentro desse programa, dentro dessas aulas, algumas palavras mais complicadas, mais difíceis, como consecução. Por quê? É o ato de fazer, né? É o ato de conseguir. Por que eu vou utilizar alguns tipos dessas palavras? Justamente para vocês se assimilarem de algumas palavras, de alguns conceitos que estão dentro da administração, entendeu? Então eu não quero aqui apenas para vocês passarem o básico. Eu quero que vocês entendam, né, efetivamente como funciona uma empresa, ok? E como ela é utilizada, o linguajar, as formas que são utilizadas dentro da empresa, ok? O próximo ponto é justamente o que a gente falou anteriormente, são os recursos da empresa. Necessariamente a gente tem o recurso financeiro, que engloba todos os recursos monetários, como capital, dinheiro em caixa ou em bancos, créditos, investimentos, financiamentos, contas a receber, não importa. Todo recurso de dinheiro que aquela empresa tem em qualquer lugar em nome dela é o recurso financeiro que ela tem para trabalhar, certo? Quanto mais recurso financeiro, mais fácil ela tem como desenvolver o que ela pretende fazer, ok? Recursos humanos, é o que a gente bem sabe, são todas as formas de atividade humana, seja ela mental, conceitual, social, manual, braçal ou verbal, né? Tais recursos operam e dinamizam os demais recursos empresariais. Então, tudo o que a empresa tem enquanto pessoas que vai desenvolver diversas ações dentro da empresa, essa pessoa, né, este profissional, está dentro dos recursos humanos, ok? Os recursos mercadológicos são recursos comerciais que as empresas utilizam para colocar seus produtos ou serviços no mercado. São as vendas, a promoção, a propaganda, os canais de distribuição, pesquisa de mercado, definição de preços. Então, vamos lá. No meu caso,
A minha empresa, ela trabalha de diversas formas. Uma das formas é ir no município e fazer a propaganda boca a boca, entregando cartaz, entregando várias demandas para a prefeitura, para as escolas, para que elas conheçam o meu trabalho, certo? Então, tudo isso eu faço dentro dessa atividade mercadológica, ok? E temos também o recurso material. São recursos físicos de uma organização, tais como prédios, edifícios, instalações, máquinas, ferramentas, equipamentos e mão de obra. Então, todo material que a empresa tem, que é físico, são o recurso material. No meu caso, a minha empresa, ela não tem um recurso físico, porque eu não tenho uma empresa específica. A minha empresa, basicamente, é nossos cursos online e quando eu vou para os municípios fazer determinadas ações. Então, neste caso, como vocês podem ver, nem toda empresa precisa ter um edifício, uma instalação física para ela se manter, ok? Então, a minha empresa, na verdade, ela está localizada, né, oficialmente, no meu endereço em que eu moro. Entendeu? Então, eu não preciso locar uma sala para ter a minha empresa. A minha empresa pode estar vinculada ao meu domicílio em que moro. Entendeu? Então, toda a ação que eu faço é externa. Então, não tem problema nenhum você pensar em ter que abrir uma empresa, ter que ter um local específico, nada disso. Certo? E dentro dos recursos humanos, né, temos basicamente o departamento pessoal, que é composto por 3 setores. O setor de admissão tem por atribuição cuidar de todo o processo de integração do funcionário da empresa. Então, veja bem, quando o funcionário, antes de ser funcionário, ele chega para a empresa, ele vai levar o currículo. Então, vai ter alguém para pegar esse currículo e vai fazer todo o procedimento. Vai chamar essa pessoa para uma entrevista. Ele vai ser entrevistado. Inclusive, vocês que estão aqui no nosso curso, na nossa aba, no nosso módulo de empreendedorismo, quem não viu, tem lá um vídeo, certo? Onde eu vou nas escolas, onde eu vou nos municípios e falo sobre como construir um currículo, como construir a nossa entrevista de emprego, né? Como saber responder, tá tudo lá. Se você não viu, vá lá. Se você já viu pessoalmente comigo, vá lá de novo que você vai aprender muito mais. Então lá nós damos várias dicas. E essas dicas é justamente para que você seja admitido na empresa. Então, como eu falei, você vai chegar na empresa, você vai dar o seu currículo, depois provavelmente você pode ser chamado para uma entrevista, e aí, fazendo todo o processo de admissão, você vai para uma empresa geralmente ligada à saúde, para você fazer o seu processo de admissão, né, para ver se está tudo bem, né, com você, e aí, a partir daí, você vai levar todos os seus documentos, essa empresa vai pegar esses documentos, vai admitir você, e aí, a partir daí, você vai ter, né, a sua ação dentro da empresa, o setor de compensação. Tem por atribuição cuidar de todo o processo de controle de frequência, pagamento de salário e demais benefícios, bem como o pagamento de taxas, impostos, contribuições, conforme as exigências legais de vigência. Então, assim, esse setor de compensação é o setor que, é o setor que vai lidar com você. Então, ele é o setor que você provavelmente, exemplo, vai ter um problema de saúde, por exemplo, com você ou com sua família, e você vai sair para ir no médico, vai ter que dar um atestado. É esse setor que vai pegar esse atestado. Você vai viajar para a empresa, esse setor vai comprar para a sua passagem, de avião, de ônibus, seja lá o que for, vai providenciar a sua diária, né? Então, vai ter um congresso que você já vai participar, ou ela vai fazer o congresso. Então, todo esse setor que você precisa de demanda da empresa, esse setor é o que vai lhe dar todo o suporte para isso, entendeu? Inclusive, esse setor que você vai estar encaminhando, não só, como eu falei, né, a questão de saúde, mas tudo que você precisar. Vamos dar um exemplo. Dentro da Secretaria de Estado, supondo, vamos pegar a Secretaria de Educação do Estado da Bahia, ou de qualquer outra município, ou de qualquer outro estado. O que acontece? O professor, ele vai ser contratado, né? E a partir daí ele pode evoluir na sua profissão. Então, exemplo, o professor foi contratado apenas com a graduação no exercício da função de professor dentro do estado. Aí ele vai e faz
uma pós-graduação, uma especialização. Aí ele pega esse certificado, encaminha para o setor da secretaria para isso. Aí ele faz lá um doutorado. Ele vai pegar esse certificado e vai encaminhar também para esse setor, entendeu? Então, esse setor é que tem a vida funcional deste empregado, ok? Então, isso é muito importante para você saber que dentro da empresa tudo é voltado para que ela tenha toda a vida funcional desse empregado, ok? E nós temos o setor de desligamento. Infelizmente, ou felizmente, dependendo da situação do empregado, ele tem que sair da empresa, certo? Então, o setor de desligamento tem por atribuição cuidar de todo o processo de desligamento e quitação do contrato do trabalhador. Como lá no processo de admissão era para entrar, aqui ele vai fazer o contrário. Aqui, esse setor vai pegar a carta demissional do empregado, vai dar baixa, né, na carteira CLT dele, ele vai encaminhar ele para de novo o setor de saúde, para que ele mostre que ele está tudo bem, entendeu? Muitas vezes esse servidor, esse funcionário tem que ir a um sindicato, fazer uma homologação de desligamento nesse sindicato, entendeu? Então tudo isso é voltado para que o profissional tenha todos os vínculos na empresa e depois desses vínculos desligados tem um setor para isso também, certo? Um outro ponto importante são as noções de administração financeira e orçamentária. A administração financeira deve preocupar-se com 3 tipos básicos de questões. Primeiro, realizar e analisar o planejamento e o controle financeiro, avaliar, coordenar e monitorar todas as atividades da empresa. Então, o planejamento é principal nesta primeira questão, porque o planejar é onde a empresa vai saber aonde colocar o dinheiro, certo? Se ele planejar em um local que não seja uma boa, pode dar prejuízo. Vou dar um exemplo prático. Supondo que você trabalhe, uma coisa bem maluca aqui, né, para ficar bem mais fácil de entender. Todo mundo viu, alguns anos atrás, né, 2 anos atrás ou um ano atrás, aquele submarino, certo, que desceu para as profundezas do oceano para ver o Titanic, com vários empresários, vários ricaços, né, dentro de um submarino pequenininho, desceu, certo? E simplesmente com a pressão do mar, ele implodiu e morreu as pessoas que estavam lá dentro, certo? O que eu quero dizer com isso? Porque ali era uma empresa, certo? Então aquela empresa trabalhava com equipamentos muito complicados. Para você ver, o controle que movia e direcionava o submarino era simplesmente um joystick de controle de jogos eletrônicos. Imagine, entendeu? Então, se você tem noção de que você tem uma empresa, vamos supor que a sua empresa lide com questões de ar comprimido, né? Que é para você respirar debaixo d'água. Então, supondo que você tem essa empresa que lida com ar comprimido e vem uma pessoa dessa, uma empresa dessa, querer parceria com você e você vê que o equipamento dele é todo precário, será que vale a pena você investir nessa parceria? Entendeu? Então eu dei um exemplo bem doido, né? Bem surreal, mas para você entender que não é simples assim. Você tem que ter o planejamento para você saber aonde vai colocar o dinheiro. E aí vem, né, as decisões de financiamentos, a tomada de decisão quanto à captação de financiamentos para investimentos, considerando a combinação de adequada dos financiamentos a curto e a longo prazo. O que quer dizer isso? Que é justamente financiamento a curto prazo é aquele que você vai investir o dinheiro e você vai receber há pouco tempo. Então, se você tem uma loja ou você trabalha numa loja em que faz camisetas, o investimento a curto prazo é aquele que você recebe uma encomenda de fazer tantas camisas. Então você vai receber esse material, né? Ou desculpe, você vai receber essa demanda e vai comprar o material. Então você vai comprar material para fazer essas ações a curto prazo. Então você vai trabalhar. Agora, se você vê que você está aumentando a sua demanda
né? E você vê que você vai ter que crescer essa empresa, aí o investimento a longo prazo é comprar um maquinário maior. Entendeu? Então, nesse maquinário maior, é um investimento a longo prazo, porque você vai gastar um bom dinheiro nesse maquinário, mas você vai tirar o lucro depois de um bom tempo. Mas sim, você vai tirar o lucro. Entendeu? E também temos as decisões de investimentos. O administrador deve buscar a aplicação de recursos financeiros considerando a relação adequada de riscos e de retornos dos capitais investidos. Foi como eu falei, a questão do submarino, né? O administrador tem que saber aonde investir o dinheiro. Porque se ele não souber onde investir, pode dar muito problema. Então, neste caso, a gente tem que ter essa noção, né, de administração financeira. Não é nós, enquanto auxiliar administrativo, que vai tomar essa decisão. Aí é o presidente da empresa. Mas você tem que saber que as decisões tomadas que não abrange aquela determinada ação que a empresa pode tomar, pode levar um bom prejuízo e aí dá prejuízo para todo mundo, inclusive você, né? Porque você sabe que muitas vezes quando a empresa tem prejuízo e tem que custear esse prejuízo, o que ela tem que fazer? Muitas vezes tem que demitir. Quem é que demite? Os mais fracos na corrente, entendeu? E aí, para evitar, a empresa tem que estar saudável, certo? Sobre a contabilidade, ela é o processo fundamental, é o coração financeiro da empresa, né? É a ciência que se ocupa do registro através de técnicas próprias dos atos e fatos da administração, entidades econômicas financeiras que possam ser expressos monetariamente, possibilitando o controle, o estudo, a interpretação e o fortalecimento de informações sobre as variações do patrimônio das empresas para todos os usuários interessados. O que quer dizer isso? A contabilidade é que vai fazer todo o processo financeiro da empresa. Então, exemplo, eu tenho a minha empresa. Como vocês sabem, né, eu dou formação, a minha empresa de formação. Só que eu não faço a contabilidade da minha empresa. Eu tenho que contratar um contador para esse contador fazer todos os procedimentos da minha empresa. Então, exemplo, imposto de renda, quem faz é ele, né? É a questão de investimento. Eu tenho que perguntar a ele como eu posso gastar meu dinheiro. Porque, veja bem, vamos pegar o exemplo que nós demos sobre a questão de fazer a camisa, né? Se você vai fazer a camisa, você tem que ter um valor X para ganhar o valor Y. Se o valor X de investimento é menor do que o valor Y, você teve prejuízo, entendeu? Então você tem que saber o quanto você pode gastar. E é a contabilidade da empresa é que vai dar todas as nuances em que a empresa precisa para trabalhar, porque senão há prejuízo. E nesse caso, não só a questão do imposto de renda, né, a questão do patrimônio, mas a contabilidade também do registro do funcionário, né? Então ela tem que saber o quanto vai gastar para poder saber o quanto vai utilizar esse recurso, porque veja bem, vamos lá, a empresa fez o processo, certo, de fabricação das camisas e ganhou um valor X de lucro. Esse lucro vai ter que ser pago o quê? O material que foi feito a camisa, os impostos, o salário dos funcionários e outros encargos da empresa. O que sobra é o líquido da empresa como em questão do seu lucro. Então, esse lucro pode ser investido na própria empresa, dependendo de como ela seja, certo? Que a gente vai falar bem mais para frente sobre a questão das empresas, que tipo de empresas, ou pode ser vinculado ao patrimônio do dono da empresa, entendeu? Então, resumidamente, a contabilidade, certo, é a ciência que estuda e controla o patrimônio em suas variações quantitativas e qualitativas. Quantitativas é a quantidade do que ela faça, do que ela produza, e qualitativas é a qualidade do que ela faça. Porque se ela faz uma camisa, certo, de forma feia, de forma que não tem um bom acabamento, aquele cliente não volta mais. Entendeu? Então a empresa tem que ter essa noção. E para isso tem que ter o recurso. E para isso tem que ter alguém, que é o setor, para distribuir todas essas questões em relação ao recurso financeiro. E com sua contabilidade toda bonitinha, você pode adquirir patrimônio, que é o quê? É o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma pessoa física ou jurídica com
ou sem fins lucrativos que possam ser avaliados monetariamente, certo? Que é um bem que te custa alguma coisa. Como assim? Tem os bens móveis, que são aqueles que podem ser deslocados de seu local de origem para outro sem provocar danos, como, por exemplo, veículos, lanchas, navios, máquinas, estoque de mercadoria, cadeiras, computadores, né? Ou bens imóveis, são aqueles que não podem ser deslocados em seu local natural sem provocar danos. Exemplo, imóveis, terrenos, fábricas, edifícios, casas, construções, né? E tem os bens intangíveis, são aqueles que não podem ser tocados e que não possuem corpo físico. Exemplo, direitos autorais, marcas, patentes. Então eu vou dar um exemplo bem prático que está na sua frente. Está vendo a tela? A tela tem as palavras e na parte que a gente chama de marca d'água tem um homenzinho segurando uma régua e ao redor dele um retângulo como se fosse um quadro. Então essa é a marca da minha empresa. Então esse é o meu bem intangível. Essa é a marca que todo mundo que olhar agora e conhecer a Centro Capacitar vai imaginar que essa é a marca da minha empresa, né? Então você tem vários tipos de marca. Se você vê a marca de qualquer carro, né? Que você imagina e vê, você sabe que aquela marca é a marca intangível, né? E aí você tem os direitos autorais. Então, exemplo, se você cria um jogo, se você faz um livro, é direito autoral, você não pode copiar aquilo da outra pessoa, né? As marcas, se eu falar agora, chegar assim, ó, Disney, você vai lembrar da marca da Disney, que provavelmente é aquele que é o Mickeyzinho, aquela orelha, né? Tudo bem, né? Se a gente falar em outros tipos de empresa, como a Microsoft, você vai poder lembrar que é uma janelinha, né? Como se fosse uma janelinha, 4 pontinhos. Você vai ver a Macintosh, né? O iPhone é o quê? É aquela laranja, é aquela maçã como se fosse comida, entendeu? Então tudo isso é a marca da empresa. Então cada marca tem a sua e você não pode utilizar a marca do outro, porque isso vai corresponder ao quê? É direito autoral, que é também chamado copyright. Então copyright é a defesa de que a empresa tem aquela marca, aquela patente. Então quando você faz um remédio, você tem aquela patente do remédio. Então as outras empresas não podem copiar, né, a patente do remédio. Você tem a Coca-Cola, que é refrigerante. Então ninguém pode copiar o sabor da Coca-Cola. Pode fazer parecido, como a Pepsi tem, outras empresas têm. Mas aquele sabor não pode ser igual, a fórmula não pode ser igual, porque aquela fórmula é patenteada pela Coca-Cola. Certo? Um ponto importante é a produção. É o processo de transformação de fatores adquiridos pela empresa em produtos para venda no mercado, ou seja, serviço, transportes, atividades financeiras, comércio, entre outras atividades. Vou dar um exemplo aqui do carro. Vamos pegar a fábrica da Ford que tinha em Camaçari. Por quê? Não pego a BYD, como eu falei antes? Porque a BYD vem direto da China, praticamente toda montada. Na Ford não era assim. A Ford, você tinha a fábrica principal da Ford, só que tinha outras fábricazinhas menores que dava a produção para a Ford. Então, exemplo, você tinha o motor da Ford, mas vamos supor que o estofado vinha de outra fábrica, né? O volante vinha de outra fábrica, e não necessariamente da Bahia, né? Pode uma fábrica, sei lá, a fábrica do volante que fazia o volante podia vir do Rio Grande do Sul, até de outro país, entendeu? Mas a produção concentrava-se aqui na fábrica da Ford. Ele pegava todo o processo de material, montava numa linha de produção e encaminhava para a venda. Então, essa fábrica, né, de construção do carro tinha toda uma linha de produção, certo? E o objetivo de uma firma é a maximização de sua atividade produtiva. A otimização de atividade produtiva da firma poderá ocorrer quando tem a maximização da produção para um dado custo total e ou a minimização, o custo total, para um dado nível de produção. O que quer dizer com isso? Não entendi. É fácil. Ele quer dizer o seguinte, que a empresa tem que lucrar mais, certo? Com o mínimo possível.
quanto mais ela lucrar, melhor. Então, assim, se você tem um produto que você pode lucrar com pouco material, com qualidade, isso é fundamental, mas com qualidade, você vai lucrar mais, entendeu? Então, se você minimizar o processo, né, os produtos e maximizar a produção, você ganha mais, entendeu? Então, na verdade, o que acontece muitas vezes é que vocês já viram que não é isso. Você vai no supermercado e você vê que o produto diminuiu. Isso não é maximização. Isso é uma outra coisa, né, que as empresas fazem para ganhar dinheiro. Então, exemplo, se você hoje for comprar um chocolate em barra, você vai ver que ele está muito mais fino do que era antes, né? Se você for comprar uma bolacha creme crack, você vai ver que ela é menor do que o pacotinho é menor do que era antes. Isso não é maximização. Isso é uma outra coisa que as empresas fazem para poder ganhar dinheiro. Maximização seria do mesmo processo, do mesmo tamanho, ela ter materiais que dessem maior valor, entendeu? E ela lucrasse mais. Mas nesse caso não. Nesse caso não tem nada a ver, entendeu? Aí é uma forma da empresa ludibriar o consumidor, né? De você fazer diminuir tudo com o mesmo valor. Então, na verdade, você deixa o mesmo valor, certo, do produto, mas diminui ele. E aí não dá muito certo, né? Aí fica ruim para todo mundo. Noções de matemática financeira. Agora, lembrando que essa é a nossa primeira aula de auxiliar administrativo e estamos dando o quê? Noções de administração. Então, nós estamos passando por cima, digamos assim, de algumas situações, de algumas coisas que tem na empresa por cima. Obviamente, a gente vai focar em matemática financeira, a gente vai focar depois na produção, né? A gente vai focar em diversas ações dentro do auxiliar onde ele vai trabalhar. Mas essa primeira aula é uma aula em que você vai superficialmente lidar com tudo, né? Então, como eu falei, a gente tem um produto, a gente vai lidar com o produto, a gente vai falar muito sobre o produto, né? Eu falei que muitas vezes a empresa ela pega o produto que ela tem e diminui o valor, diminui o tamanho, mas deixa o mesmo valor, né? Isso chama-se de reduflação, né? Então a gente vai trabalhar com isso futuramente, né? A gente vai falar. Então a gente nessa primeira aula a gente está dando o que superficial cada coisa. Então para que eu estou falando isso? Porque muitas vezes você está aqui na primeira aula já agoniado, achando que eu estou passando por cima. Aí se ele fala muito rápido, não vai falar mais? Vou falar, não se preocupe, ok? Então vamos lá. Foi só um parêntese para a gente não se perder, ok? Então vamos lá. Noções de matemática financeira. Capital é recurso financeiro que iniciou uma transação financeira. É o dinheiro, né? Juro é a remuneração sobre algum recurso financeiro, ou seja, valor do aluguel ou recurso financeiro. O juro seria um valor a mais embutido naquele capital, certo? Taxa de juros. Chamamos a taxa de juro o valor do juro expresso como porcentagem do capital. A taxa de juro deve ser impressa em unidade de tempo, ou seja, dia, mês, semestre ou ano, né? No Brasil, a gente tem a taxa Selic, que é a taxa de juro que o Banco Central norteia toda a parte financeira do Brasil. E aí vai pegar o quê? As empresas estatais, as empresas físicas que a gente tem, as empresas privadas, entendeu? Todo mundo é pautado pela taxa Selic, que é os juros que o Brasil tem durante o ano, certo? Desconto é a operação na qual calculamos o valor do abatimento de uma dívida que é paga antecipadamente. Não necessariamente paga antecipadamente, né? Desconto você pode ser não só uma dívida, mas um produto também. Então você vai em determinada loja e muitas vezes você pede o quê? O desconto, que é diminuir um pouco, né, o valor daquele produto que você está comprando, certo? Então tudo isso a gente tem a noção de que trabalha de acordo com todo o investimento, todo o financeiro, toda a questão que a empresa tem que lidar, certo? Então, matemática financeira dentro da empresa é muito importante, porque é daí que ela vai saber como investir, como a gente já falou anteriormente.
E vamos entrar agora nas noções de informática. Lembrando, como eu falei, a gente nem entrou ainda na questão de auxiliar administrativo mesmo. A gente ainda está falando sobre empresa, sobre como funciona todo esse gerenciamento, né, de um setor ou de uma organização, né? Mas para isso é importante, é essencial hoje o profissional saber noções de informática, né? E para isso a gente vai começar com o que é o principal, que é o quê? O hardware, que é a parte física do computador, aquela que você pode tocar. É ele que permite a entrada de dados no computador, processa e permite a saída de informação. Então, no notebook, no computador, aonde você toca, você é o hardware. Então, se você toca no teclado, é o hardware. Se você abre ele e toca no HD, é o hardware. Se você toca em qualquer lugar, é o hardware. Só que aí que tá. Como assim? Como é que funciona? Vamos assim, bem básico, né, para que vocês entendam. O computador, ele é um processador. Ele vai processar informações digitais, né? Para você colocar essas informações digitais, você precisa de um dispositivo de entrada. Pode ser um teclado, pode ser um mouse, pode ser um scanner, pode ser uma câmera digital ou até o próprio celular. Então, você pegando essa informação e colocando no computador, ele vai processar essa informação, supondo que essa informação seja uma música, né? Então, essa informação que está no seu celular ou está em determinado local, que coloca no computador, ele vai pegar essa informação de música e vai trabalhar do que você quer. Só que, para processar, ele tem o quê? Duas memórias, certo? A memória RAM e a memória ROM. A memória ROM é uma memória mais tátil, é uma memória mais física. Como assim? Ela está permanentemente ligada dentro do seu computador, dentro do seu notebook. Em que sentido? Vamos lá. Imagine que você pegue um computador ou um notebook, desligue ele e leve ele para outro lugar. Quando você liga de novo na tomada, o que acontece? Existem informações que não se perderam. Como assim? Vamos lá. Data, a hora, não é isso? Quando você desliga o computador, teoricamente, ele poderia perder tudo. Aí você teria que ligar de novo, configurar a hora, configurar a data, tudo isso, não é isso? Mas não acontece. Por que não acontece? Porque existe uma memória ROM dentro do computador, que essa memória grava todas as configurações do computador que ele precisa para trabalhar. E geralmente essa memória é vinculada, é ligada a uma bateria interna. Então dentro do computador, dentro do notebook, tem uma bateria, como se fosse não, uma bateria de relógio, aquelas pequenininhas, né, para poder alimentar o computador, o notebook, quando ele está desligado e fora da tomada. Então se você tirar o computador ou notebook da tomada, ficar 4, 5 dias sem ligar nada, quando você ligar, ele vai pegar todas essas informações e vai colocar de novo na tela bonitinho. Data, hora, sem problema nenhum. Por quê? Porque existe aquela bateria que está ali sustentando isso. Agora, diferente, a memória RAM, aí não. A memória RAM é uma memória mais flexível. Ela só funciona quando o computador está ligado. Então, quando você liga o computador, né, ele vai começar a trabalhar com os programas e vai pegar essa memória RAM e jogar todas essas informações na memória RAM. E vai ficar lá bonitinha, você está trabalhando. Quando você desliga o computador, automaticamente essa memória RAM apaga tudo que você estava fazendo. Se você não salvar, dificilmente você tem alguma coisa. Alguns programas, certo, tem a vantagem de salvar o que você trabalhou. Exemplo, você está trabalhando no Word, certo? O Word tem uma opção de você gravar durante tanto tempo. Então você vai colocar lá o tempo que ele grava. Então você está digitando. E se você deixou lá, que se não me engano o padrão é 5 minutos. A cada 5 minutos ele grava. Então se você perder ou faltar luz e você voltar, teoricamente ele vai, quando você ligar o computador, a primeira coisa que vai aparecer é o Word pedindo para você confirmar o que estava perdido. Aí você vai confirmar que quer aquela questão e salva, entendeu? Só que tem programas que não é assim. Programas que desligou já era. Aí você perde tudo, entendeu? Então, evitar, sempre você está trabalhando, está salvando, entendeu? Para não ter perigo de você perder as informações que você está atuando na empresa.
porque refazer tudo de novo, aonde uma empresa tem data e hora para você entregar relatório, é complicado, né? Mas, dentro do próprio computador, da onde que ele vai tirar esses programas, existe o disco rígido, que é um disco, certo? Como se fosse vários, hoje em dia não, né? Mas vamos pegar para ficar mais fácil. Como se fosse vários CD-ROM, um em cima do outro, e uma agulhinha passando, né? Para ver as informações. Antes era assim, hoje não é mais. Hoje é como se fosse uma memória RAM, mas ela não apaga mais nada, entendeu? Então, nesse caso, a gente tem outras opções de trabalho. Como é chamado hoje, né? É o SSD, que são os computadores, que são os discos rígidos que parecem uma memória RAM, os que eles não apagam, né? Que é até mais rápido e mais fácil, quer dizer, mais fácil de gravar e menos dificultoso de perder alguma coisa, né? Então, nesse caso, a gente tem o disco rígido. E depois de você trabalhar tudo isso, tem um dispositivo de saída, que são os monitores, impressora, caixa de som. Então, como eu falei antes, você pegou uma música do seu celular, colocou no computador, aí vamos supor que você pegou uma inteligência artificial como o Suno, que cria a música, você cria uma música diferente para você no computador e depois, no dispositivo de saída, você ouviu essa música pela caixa de som, entendeu? Então, neste caso, você vai trabalhar nessas situações, né, dentro, quer dizer, você não vai trabalhar dentro do computador, mas você vai trabalhar dentro dessas opções com o computador. E isso é importante, você ter essas noções de informática. Não só digitar, não só saber digitar, você saber como o computador funciona, porque isso pode ser sim cobrado para você como auxiliar administrativo dentro da empresa. E seguindo na parte de informática, nós temos o software. É a parte do conjunto computacional que controla todas as tarefas do hardware. É a parte não palpável, onde a gente não consegue tocar do computador. É através dele que o computador consegue entender o que o usuário deseja fazer, né, ou trabalhar. E também temos o sistema operacional. É o software que faz a interface entre o usuário, o computador e o hardware, gerenciando todas as tarefas executadas pelo computador, de acordo com os comandos dados pelo usuário. Então, o software são os programas que você vai trabalhar no computador, seja Excel, seja Word, seja qualquer outro, certo? Um programa de edição de vídeo, né? Como eu falei, de inteligência artificial, que você pega na internet, que é o Suno, certo? O sistema operacional é o sistema que inicializa o computador. Quando você aperta o botão, o computador vai buscar no HD, né, no disco rígido, esse programinha para iniciar. Então é ele que vai fazer todo o gerenciamento dos outros arquivos. Então quando você está trabalhando com Windows, que é o mais comum desse sistema operacional, nós temos o Linux também, né, mas o Windows, que é o mais tradicional, que praticamente todo mundo usa, quando você trabalha com Windows, você vai poder trabalhar com Windows, como eu falei, na internet. Ou você pode abrir o Word, ou você pode ouvir música, ou você pode ver um filme, tudo ao mesmo tempo. Quem é que faz essa coordenação é o sistema operacional, né? Tudo isso é feito por ele. E nós temos também a estrutura de um sistema operacional composta por arquivos. Cada arquivo possui determinadas instruções em seu conteúdo. Eles são diferenciados por um nome e por uma extensão. Então, todos os arquivos que você vê lá, que tem um nome, ponto alguma coisa depois, é uma extensão. A extensão de um arquivo representa o tipo de arquivo que ele é ou a sua função no computador. Existem vários tipos de arquivos, extensões e funções. Então, exemplo, aqui nós temos alguns exemplos. Zip é um arquivo que você compacta um determinado documento, um determinado arquivo, né? Uma extensão zip é que você compacta um determinado arquivo. Doc é a extensão do Word. XLS é do Excel. JPEG é figura. De vídeo é Movie ou MP4. E de som é MP3. Então você sabe. Então quando você vê lá uma extensão introdução.mp3, você sabe que aquele arquivo é a introdução de alguma coisa e está em áudio, né? Introdução MP4, você sabe que aquele arquivo é um vídeo de introdução de uma determinada coisa, entendeu? Então, determinado arquivo tem a sua extensão e você, muitas vezes, só pela extensão, você já sabe qual é o arquivo. Então, você tem lá, está trabalhando, você vê lá a extensão PDF.
você já sabe que é aquele arquivo que a gente chama de PDF, que é o Acrobat, né? Ou Doc, você sabe que é um arquivo em Word. Então isso é muito importante, né? Para que a pessoa que esteja trabalhando tenha essas questões, entendeu? E outra coisa que a gente tem que saber, que a gente não trabalha apenas com o computador, né? A gente trabalha com várias outras coisas. Então, nisso, a gente tem, enquanto profissional, tá ligado, digamos assim, né? Muito ligado em todas as ações, em todas as situações que hoje tem na informática. E aí é que tá. A gente vai lidar muito com a questão hoje de inteligência artificial. Portanto, ter noção de você trabalhar com informática é muito importante. Como eu falei, nós temos os sistemas operacionais, que são aqueles que vai trabalhar no gerenciamento da sua atividade de informática no computador, né? Esses, como eu disse, a gente trabalha hoje com o Windows, só que o Windows é pago, pelo menos deveria, porque a gente sabe que muitas vezes tem a questão do você pegar o piratório, né? O pirata. Mas a questão é a seguinte, para você ver, não é que a Microsoft, que é a detentora do Windows, se preocupa muito com isso, né? É lógico que ela se preocupa, mas ela sabe que o detentor do valor do produto dela é para a empresa. Então ela sabe que tem problemas de pirataria e ela sabe que muitos usuários, como eu, como você, né, que são usuários simples, não pagam ou não pagam pelo produto. Muitas vezes, quando você vai comprar um computador, você leva para um técnico e ele já deixa lá instalado o Windows. Aquele Windows não era para você, né? Por quê? Porque aquele Windows era daquele técnico. Só que ele passa para você e paga para você, cobra para você aquele Windows, entendeu? A Microsoft sabe disso. Então, ela sabe que ela vai cobrar do Windows, desse programa, de grandes empresas, das empresas. Então, toda empresa que tem o Windows, aí ela cobra, entendeu? Então, ela sabe dessas questões, então ela, não vou dizer que não liga muito, né? Lógico que ela vai ligar, mas ela sabe que não tem como suprir essa fiscalização de todos os usuários do mundo com Windows. Então ela sabe que ela vai ganhar de outras coisas. Ela vai ganhar na propaganda, ela vai ganhar no momento que você faz alguma atualização, entendeu? Então ela sabe disso. Então ela não tem tanto prejuízo assim. Mas nós temos outros, né? Sistemas operacionais como o Linux. O Linux, ele é diferente do Office. Como eu disse, o Windows, ele é da Microsoft e ele é pago. E como sendo pago, você não tem acesso a trabalhar nas diretrizes dele. Você não tem como modificar o Windows. Ele está lá pronto, com a chave de código de acesso fechada, ninguém tem essa chave, certo? Então você só vai trabalhar nele. O Linux não. Ele é um sistema operacional criado, né, pelo usuário, né, que criou, e ele deixou aberto esse código-fonte. Isso quer dizer o quê? Que todo mundo que quiser e saber fazer pode entrar, pegar esse Linux, trabalhar no código-fonte e mudar o que ele quer dentro do sistema operacional. Então ele pode fazer o sistema operacional ficar com a cara dele. Isso é válido por quê? Porque como muita gente está mexendo, o que acontece? Muita gente mexendo desenvolve muito mais esse produto. Então esse produto, como não tem o recurso de uma Microsoft, então ele sabe que cada usuário que tem essa noção e vai mexendo e vai trabalhando, essa empresa, né, que essa condição vai sendo desenvolvida e vai poder ser melhorada. Então, exemplo, se sua empresa tem um Linux e, no caso, esse Linux é trabalhado por diversas pessoas melhorando, obviamente que quando você atualizar, ele vai ficar muito melhor. E você, teoricamente, não precisa pagar nada por isso, porque o Linux é de graça, entendeu? Então, nesse caso, a gente tem essa condição de trabalhar com o sistema operacional. Mas também, a gente trabalhando no computador, muitas empresas não tem só um computador. Ela tem o quê? Ela tem uma rede de computadores ligadas a todas elas, entendeu? Então, todos os computadores estão ligados a uma mesma rede dentro de uma empresa. Então, para que isso? Para maximizar todo o processo de informática da empresa.
Então você que trabalha, exemplo, depois disso, a própria Microsoft pensou e criou o Google Drive. Desculpe, Microsoft não, a Google. Né? A Google Drive, o que é o Google Drive? É um local onde você pode armazenar um documento e você pode abrir em qualquer lugar do mundo. Se você abrir, você criou um documento aqui em Salvador, colocou no seu Google Drive, na sua conta Google, foi para o Japão, pegou um computador lá na sua conta Google, ele vai abrir esse documento, entendeu? No caso das redes de computadores dentro da empresa, existe um local, né, para que as pessoas coloquem esses documentos. Mas aí é diferente, porque a empresa vai estar gerenciando esses documentos justamente para não sair. Porque, exemplo, se você trabalha numa empresa que trabalha com tecnologia, com produções de coisas inovadoras, você vai querer que esse material saia para todo mundo? Não, lógico que não, né? Então, nesse caso, como a gente trabalha no mundo capitalista, todas as informações criadas, pensadas por uma empresa, ela é sigilosa, entendeu? Justamente para que outras empresas não copiem e façam a mesma coisa, entendeu? Então, nesse caso, é importante ter uma rede de computadores com segurança da informação, como a gente vê aí. Então, segurança da informação é isso, você ter um sistema que impeça, né, outras empresas, outras pessoas de invadirem o seu computador da sua empresa. Porque a pessoa invadindo, ela vai poder pegar todos os documentos que ela quer, né? Então aí é muito prejudicial para a empresa. Então, para isso, nesse sistema de segurança de informação, a gente tem o firewall, que está aí, né? Que quer dizer o quê? Fogo, parede, é parede de fogo. É justamente uma parede, né, na parte de informática, digamos assim, não é literal, né? Lógico. É uma parede que impede qualquer informação passar indevidamente, entendeu? Então, por isso que hoje em dia a gente pede para que você não abra nenhum tipo de informação que não seja confiável. Então, exemplo, você recebeu um link de como eu posso dizer, do Instagram, um link de Instagram. Aquela pessoa que lhe enviou é confiável? Porque se não for confiável, ou mesmo sendo confiável, é complicado, porque naquele link ela pode estar te passando o quê? Um vírus do computador, como está aí. Então, o vírus do computador nada mais é do que um programa criado por uma pessoa, certo? Para, muitas vezes, essa pessoa não tem nada o que fazer, né? E faz para sacanear, desculpe a expressão, a outra pessoa. Então, ela cria um vírus de computador para simplesmente apagar todos os programas. Por quê? Porque ela quer, porque ela quis, entendeu? Na cabeça dela, deve ser divertido, não sei, entendeu? Mas tem programas de vírus que fazem muitas outras coisas para prejudicar o seu computador, deixar ele mais lento, né? Travar. Por quê? Porque ela quer. Não sei o que pensa uma pessoa dessa, né? Mas também tem os golpistas, né? Que cria o vírus do computador para roubar a senha, para roubar seu dinheiro, né? Para entrar no seu computador. Aí já é um outro nível, né? De hacker, digamos assim, né? Que são aquelas pessoas que trabalham para prejudicar a outra, né? Então ele trabalha para roubar os seus dados, seja lá qual for. Então você tem que estar sempre ligado, sempre com o antivírus, como está aí, tá vendo? O antivírus é um programa que ele reconhece todos os vírus que existem. O problema é que amanhã vai inventar um vírus novo. Aí esse antivírus não tem. Aí ele vai ter que ser atualizado. Então vai ser sempre essa briga de que o cara que não tem nada o que fazer, criando um vírus novo, né? E o antivírus arranjando uma vacina, digamos assim, para impedir esse vírus, que é um novo programinha para que aquele vírus não entre, né? E por isso existe a criptografia, que é um sistema que você vou falar de uma maneira bem simples, né? Mas que entenda, que você embaralha, né, as informações. Então, esse embaralhamento de informação, essa criptografia, né, é que vai lidar com
com toda essa questão. Então, exemplo, essa criptografia vai ser trabalhada em diversas ações. Então, em computadores que você tenha, você manda uma mensagem para um outro computador, ele embaralha essa informação, para quando chegar no outro computador, ele pega essa informação embaralhada, coloca de forma normal, de forma correta, para a pessoa lá entender, entendeu? Então, tudo isso é trabalhado dentro da informática, dentro da sua questão de você trabalhar dentro do computador. Então, o computador trabalha assim. Então, assim, para você ter uma ideia, é importante você ter noções de informática. E eu vou dizer a você hoje, né? Você tem que ter noções de Excel, de fazer planilha, não ter noções daquelas fórmulas todas, né? Porque aí é uma coisa mais específica para quem trabalha com financeiro. Tudo bem, se você for trabalhar com financeiro, você tem que saber. Mas o básico não. Você vai trabalhar com as fórmulas só basicamente realmente com financeiro. Mas saber fazer uma planilha, saber fazer coluna, saber trabalhar com coluna, com as células da Excel é importante. Entendeu? Trabalhar com Word, fazer o trabalho de escrita, de fazer a planificação do Word, tudo isso é importante. Tabulação é importante. Principalmente hoje trabalhar com internet, né? Com vários sites de internet, saber noções de inteligência artificial hoje é extremamente importante. Você vê aí cursos diversos de inteligência artificial para maximizar o processo dentro da empresa, porque hoje a inteligência artificial é a base que está sendo construída para o futuro das organizações, entendeu? Hoje com inteligência artificial você faz um monte de coisa, entendeu? Então é importante você estar também informado, aprender um pouco sobre inteligência artificial, entendeu? Então a gente está aqui nesse processo para explicar a vocês, para que vocês entendam. Então assim, o bom que aí eu posso dizer desta aula que nós tivemos é que nós passamos por cima de toda a estrutura da administração. E aí, se você for ver, poucos cursos lhe dão essa opção. Geralmente ele já entra direto com o processo de empresa, não sei o que, e você fica perdido com tantas informações. Aqui não. Nesta primeira aula, a gente passou por diversos aspectos da empresa que você é necessário ter, e aí a partir da próxima aula, a gente vai ter uma noção mais específica de tudo que tem dentro da empresa e sim lidar com auxiliar administrativo, que é o nosso foco aqui, certo? Então, agradeço a vocês a nossa primeira aula, espero que tenham gostado e a partir de agora nós vamos focar e fazer com que vocês tenham o seu primeiro emprego, que você desenvolva suas habilidades, que você faça tudo o que você quer fazer, certo? Então, obrigado e até a nossa segunda aula. Valeu? Valeu!